Olá, está no ar o Jornal Panorama com as principais notícias desta terça-feira aqui no Parlamento Capixaba. Eleições na Casa e projetos do governo e de iniciativa parlamentar em pauta na sessão ordinária. Mais detalhes com Verônica Salazar. Durante os trabalhos de hoje, os deputados aprovaram 2 projetos do governo. Um deles prevê a contratação temporária de 158 servidores para atender a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer. Eles vão atuar na execução do projeto Esporte pela Paz, segundo tempo, realizado em parceria com o Ministério do Esporte. O aluno estuda na parte da manhã e à tarde. Quem estuda à tarde, na parte da manhã, ele tem atividades esportivas, a prática de esportes para melhorar a saúde, para a inclusão social, para a cidadania. Ou seja, é mais uma política pública do governo federal, em parceria com o governo do estado, para levar esporte para os nossos jovens, que também é uma prevenção à violência. Aqui no Espírito Santo é denominado Esporte pela Paz. E ele vai ser implantado principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade, cujo objetivo é construir a paz. E continua em tramitação na Casa o projeto do deputado Gilcinho Lopes, que determina o uso de sinais sonoros em semáforos para orientação de deficientes visuais. A mesa diretora havia dado parecer pelo despacho denegatório, ou seja, pelo arquivamento da matéria, mas a Comissão de Justiça rejeitou. E seguiu para as comissões permanentes da Casa o projeto do deputado Dr. Hércules, que trata sobre a política estadual de prevenção, diagnóstico e tratamento da hipertermia maligna. A Comissão de Justiça deu parecer pelo arquivamento da matéria, mas também foi rejeitado pelos deputados em plenário e o projeto continua tramitando na Casa. Hipertermia maligna é uma temperatura alta que ela se desenvolve após a anestesia geral que o paciente toma para alguma cirurgia. É um quadro que ele é instalado depois da anestesia geral, então a única coisa que nós podemos fazer é reverter esse quadro. Reverter esse quadro é ter essa medicação que se chama Dentrolene sódico, que é um medicamento que não é tão caro, os hospitais têm que manter no seu estoque, para no caso de instalada hipertermia maligna, aplicar essa medicação e salvar essa pessoa que não tem dinheiro que pague a vida. Razão pela qual nós estamos lutando por esse projeto de lei para que todos os hospitais do estado que têm cirurgia, que façam cirurgia, não só os hospitais públicos, mas os hospitais particulares também, serão obrigados a ter esse medicamento. E realmente eu fiquei triste da mesa devolver e depois a Comissão de Justiça também dá o despacho denegatório. Nós conseguimos reverter esse quadro no plenário, pedindo aos pares que votassem contra o despacho da Comissão de Justiça. Por quê? Tem cerca de 4 ou 5 estados que já têm essa lei. Agora nós esperamos a tramitação normal desse projeto e depois novamente ele vai a plenário para ser votado. Se o plenário mantiver a aprovação, ele vai ao governo do estado para o governador sancionar essa lei tão importante e que em vários estados tem salvo muita gente. Nesta terça também teve eleições para preencher cargos na mesa diretora e corregedoria. Com 20 votos, o deputado Sandro Locutor foi escolhido como o novo 3º secretário da Casa. Já a vaga de membro efetivo da Corregedoria Geral ficou com Henrique Vargas, eleito com 19 votos. Nós já fazemos parte da Comissão de Saúde como membro efetivo, como vice-presidente, fazemos parte da Comissão de Segurança, também como membro efetivo, e da Comissão de Agricultura como membro efetivo. Agora, como corregedor, membro efetivo. É importante isso, eu estou há pouco mais de um ano de mandato, mas com muita responsabilidade, e que agora a gente vem assumir mais uma responsabilidade, uma das maiores aqui dessa casa. Mas com muito bom senso, muita tranquilidade, igual nós desempenhamos esse primeiro ano de mandato, é que nós vamos continuar aí no cargo agora de corregedor dessa Casa de Leis. Faz com que a nossa responsabilidade na Casa aumente, né? A gente já integra 5 outras comissões, como presidência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Turismo e Desporto, Cultura e Comunicação Social e também suplente na Comissão de Finanças. Agora, recebendo a incumbência da titularidade na Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões mais importantes da Casa, e também ocupar um espaço na mesa diretora, o que é muito importante até para a gente acompanhar mais de perto o tramitar dos projetos, dos processos na Casa. O
enfermeiro atua na promoção, prevenção e reabilitação da saúde. Para debater o trabalho desses profissionais aqui no estado, a Assembleia Legislativa promoveu um debate. Uma sessão especial na Assembleia Legislativa reuniu dezenas de enfermeiros e demais profissionais ligados ao setor no plenário de Dirceu Cardoso. O evento debateu as condições de trabalho da categoria, que enfrenta dificuldades dentro dos hospitais capixabas. A gente vê nos hospitais que muitas vezes os diretores de hospitais e grande parte dos médicos, eles não gostam muito de obedecer uma rotina de enfermagem quando é determinada por uma enfermeira. Então, na verdade, não só esse contexto de obedecer a orientação técnica das enfermeiras, mas também de toda a dificuldade que a enfermeira tem. A enfermeira, geralmente, ela é mãe, é esposa, ela tem outras dificuldades que os enfermeiros não têm. A palestrante da sessão acredita que os problemas enfrentados pelas enfermeiras, como o preconceito, atingem as mulheres em todo lugar que elas trabalhem, mas que na enfermagem assumem um papel maior devido ao fato da profissão ser composta, em sua maioria, por mulheres. Então isso acaba tomando uma dimensão superlativa que impacta não apenas a vida das mulheres trabalhadoras, mas impacta também a questão da identidade dos problemas relacionados à própria profissão. E impacta também a população que recebe o serviço. Sem dúvida alguma, na medida em que as trabalhadoras de uma dada profissão, e no caso da profissão da enfermagem, na qual as enfermeiras cuidam da vida, do bem mais precioso do ser humano, que é a vida e a saúde, na medida em que essas trabalhadoras sofrem as consequências de um processo histórico de discriminação, certamente que isso irá causar impacto também na assistência que elas prestam. Então, quando nós lutamos por uma mudança nessa realidade, por uma busca de uma qualificação do tratamento com essas trabalhadoras, nós estamos lutando certamente por uma melhor qualidade da assistência prestada à sociedade. Comissão de Meio Ambiente debate a recuperação da bacia do Rio Santa Maria, uma das mais importantes do estado. As condições precárias em que se encontra a bacia do Rio Santa Maria da Vitória foram tema de apresentação durante a reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O presidente do comitê explicou que a organização foi criada em 2007 e de lá para cá acompanha a evolução de degradação do rio. A principal dificuldade do nosso rio, da nossa bacia, na verdade, a gestão dessas águas. Até agora nós não temos ainda uma efetiva gestão das águas dessa região do Rio Santa Maria. A Lei de Recursos Hídricos, criada a nível federal e também a estadual, a federal ela determina e já cria uma série de posições que você tem que avançar, e na estadual a lei não foi regulamentada em grande parte e a gente ainda não pode fazer a cobrança da água, que é o instrumento, através das suas agências de bacias, que vai desenvolver e captar um recurso para que a gente consiga fazer a gestão dessas águas e dessa bacia. Sem essa evolução, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, e as bacias continuam abandonadas. O Rio Santa Maria da Vitória passa por 5 municípios capixabas: Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica, Serra e Vitória. Cerca de 80% da água fornecida na região metropolitana é gerada pelo rio. A intenção dos deputados que fazem parte da comissão é realizar uma audiência pública em Santa Leopoldina. Precisamos das ações governamentais. Se essas ações elas não acontecerem, não adianta os comitês fazerem as reuniões que fazerem as reivindicações que fazem, levarem as proposições que levam, sem uma resposta. Nós temos que ter uma política pública direcionada, com respostas, para que realmente nós possamos ter um meio ambiente sustentável, com a começar da água, que é vida. E por isso que eu acho que a audiência pública deverá ser em Santa Leopoldina, para que nós possamos juntar os municípios do entorno e para a gente discutir com as pessoas que mais sofrem, que são os ribeirinhos.
Menos burocracia. Comissão de Defesa do Consumidor aprova a proposta de emenda à Constituição que obriga a administração pública a fornecer certidão de atos, decisões ou pareceres para a defesa de direitos no prazo máximo de 10 dias úteis. A matéria, de autoria da deputada Luzia Toledo, segue agora para ser apreciada na Comissão de Finanças. Mais qualidade no ensino do Estado. Conselho Estadual de Educação pede apoio dos deputados para instituir um sistema de avaliação das instituições educacionais do Espírito Santo. A reunião da Comissão de Educação desta semana contou com a participação do Conselho Estadual de Educação. A entidade, dentre outras atribuições, zela pelo cumprimento das legislações que estabelecem as diretrizes e bases na educação no Estado. O presidente Artelírio Bolsanello apresentou uma proposta de lei aos deputados que institui o Sistema Estadual de Avaliação das Condições de Oferta de Ensino. O objetivo, criar mecanismos de controle e qualidade com peso de lei, já que aqui no Espírito Santo só existem resoluções. É muito fácil você desrespeitar uma resolução. Por isso, então, o Conselho elaborou, discutiu muito esse projeto e está propondo que aquilo que antes funcionava como resolução passe a funcionar de fato como lei. Aí vamos ter mais respeito, né, e acredito com isso a qualidade fica mais preservada. O projeto foi transformado pela Comissão de Educação em indicação parlamentar e será enviado ao governo do Estado. A ocasião também serviu para que o Conselho pedisse aos parlamentares que continuem com as visitas técnicas que a comissão vem fazendo por todo o território capixaba. Tivemos aqui a presença de algumas pessoas que sugeriram que a comissão possa fazer visita técnica a algumas escolas que estão comprometidas com a sua estrutura física e iremos visitá-la. Provando aqui nesta casa, faremos essa agenda, porque além de uma educação melhor que nós esperamos para os nossos capixabas, mas também a segurança de cada um deles, que possam ter as suas vidas bem seguras. E essa é uma missão dessa comissão. A Assembleia Legislativa é palco do lançamento do livro que conta a história do político capixaba Albuíno Azeredo. O livro Albuíno Azeredo, um homem de ferro, de autoria do jornalista Antônio de Pada Gurgel, é lançado na Assembleia Legislativa. O evento reuniu autoridades, familiares e amigos do ex-governador. A obra lembra os grandes feitos do político e as dificuldades enfrentadas durante seu governo entre 1991 a 1995. Era um menino negro, pobre, e que se tornou um aluno brilhante, passava com notas excelentes e sempre se destacou. E quando ele decidiu fazer o curso de engenharia, foi admitido como estagiário na Vale, que na época se chamava Companhia Vale do Rio Doce, e aos 25 anos ele coordenou a duplicação da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que era um projeto super grandioso. Ele realmente é um político absolutamente diferenciado. Primeiro que ele não era político, não é um político propriamente, ele era um técnico, ele foi chamado, morava no Rio, era professor, era um empresário bem-sucedido e foi chamado pelo governador da época, Max Mauro, para ser o secretário de Planejamento. E em função da atuação dele como secretário de Planejamento, é que praticamente a totalidade dos prefeitos do estado resolveram lançar o nome dele para ser candidato a governador. Sua gestão também deixou uma grande contribuição, a exclusividade da Petrobras para explorar o petróleo no estado. É por essa e outras decisões que o autor lhe deu o apelido de Homem de Ferro, o que agradou o protagonista dessa história. Deixei marcas que o tempo não vai apagar. Fico feliz em ter deixado aqui alguns programas que continuaram, mesmo com nomes diferentes, mas o programa de despoluição da Bahia, que começou com Prodespol, Prodesan, Água Limpa, mas é uma continuidade de um rótulo que Albuíno deixou. E assim, outros rótulos, o desenvolvimento, a captação de recursos internacionais, através do BID, que já vai o terceiro BID, o primeiro foi conosco. Enfim, se não fiz tudo, mas deixei marcas fundamentais. Está aí a questão do petróleo, a petróleo e gás, a concessão do gás que foi dada à Petrobras não foi entendida na época
mas os resultados estão aí. O Jornal Panorama termina aqui. Você pode acessar o site da Assembleia www.al.es.gov.br para mais informações. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.